Bom dia a todos que acompanham mais um programa Manhã Viva. Sou eu, Graciele Reis, para começarmos juntos este dia. E também já vou começar apresentando o nosso convidado de hoje, Miguel Alencastre, que é um jovem entusiasta em defesa da vida, tem a formação em biologia e também está na vanguarda do movimento Caminhada pela Vida do Porto, na Diocese do Porto, certo? E neste programa vamos explorar a profunda interligação entre a ciência, o amor e o valor da vida. A Caminhada pela Vida é um evento anual que tem um testemunho de luta por uma sociedade que valoriza e protege todos os seres humanos desde a sua concepção até a morte natural. Tivemos o evento no passado 29 de março que reuniu 12 cidades em todo o país em torno dessa causa, da cultura, do cuidado, da defesa da vida. E com certeza no dia de hoje teremos uma conversa bastante inspiradora, também à luz da ciência, buscarmos compreender que a vida existe desde o momento da sua concepção. E como é habitual no nosso programa, vamos começar com a nossa oração e que será orientada hoje pelo Miguel. Então, muito bom dia a todos, obrigado. Então começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vós formaste as entranhas do meu corpo e me criaste no seio da minha mãe. Eu vos dou graças porque me haverdes feito tão maravilhosamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desde o seio materno sois o meu Deus. Desde o ventre materno sois o meu protetor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus Criador, Senhor da vida, Deus Providente e Todo-Poderoso, desde toda a eternidade quiseste o ser e a vida de cada um de nós e enviaste o vosso Filho ao mundo a fim que tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Dai-nos o vosso Espírito vivificante para que sempre e em qualquer circunstância e sem exceção alguma defendamos, amemos e sirvamos a vida, dignidade, direitos e integridade de cada ser humano, desejado ou imprevisto, são ou enfermo, escorreito ou deficiente, desde o momento da sua concepção e em todas as fases da sua existência até à morte natural. E, indo assim ao vosso encontro, alcancemos a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, antes de irmos para a nossa sala de estar, fica aí para acompanharmos uma peça sobre como foi a Caminhada pela Vida de 2025, que teve uma bênção especial do Papa Francisco. A Caminhada pela Vida reuniu milhares de pessoas em 12 cidades de Portugal no dia 29 de março, com uma mensagem clara em defesa da dignidade humana, desde a concepção até a morte natural. Uma manifestação contra o aborto e a eutanásia e um apelo ao voto consciente também quanto a essas temáticas, tendo em vista as eleições de 18 de maio. Uma forma importante de manifestarmos o nosso desacordo com esta lei, a favor do aborto, também porque sempre gostei de mostrar aos meus filhos que é importante manifestar-nos por aquilo que acreditamos, não é? Portanto, e também é forma de sabermos, as outras pessoas da sociedade, saber o que é que está a passar. Porque há pessoas que podem estar um bocado mais distraídas e estar um bocado longe desta realidade. Eu também não sei, se não houvesse greves, não sabia porque é que as pessoas que trabalham nos transportes públicos não estão contentes, não é? Portanto, penso que estas manifestações são importantes também para
para nos fazermos ouvir perante os poderes políticos e também para as outras pessoas na sociedade, que cada um tem as suas guerras, saberem o que é que se está a passar. E continua em andamento a campanha 40 Dias pela Vida, um movimento mundial de oração pelo fim do aborto que decorre em Portugal desde 2012. Neste ano, a iniciativa acontece em 4 cidades: Lisboa, Porto, Barreiro e Portimão, com vigílias pacíficas até o dia 13 de abril. De acordo com o movimento, morrem por ano mais de 50 milhões de bebês vítimas de aborto no mundo inteiro. Em Portugal, são rejeitadas mais de 40 vidas por dia, 17 mil por ano, sendo mais de 90% por opção voluntária da mulher. No tempo da campanha, 400 vidas são perdidas na Clínica dos Arcos, responsável por mais de 25% do número total de abortos no país. Contudo, pela força da oração, há mulheres que desistem do ato. Já era assim um bocadinho tarde, tivemos a tentação de dizer, não, vamos já lá para fora para falar com as mulheres, não vão sair mulheres e assim, e depois retificámos e dissemos, não, vamos lá buscar força ao Santíssimo. Tivemos lá 1 hora a rezar e quando saímos, vimos umas mulheres a sair e quando fomos falar com elas, ela disse-nos, e com essa temos estado em contacto quase diário, não é, por mensagens e assim, ela disse-nos, olha, eu não sei quem vocês são, portanto eu ainda nem tinha dito que estávamos a favor da vida, nada, mas eu entrei ali para abortar e não sei porquê saí a ter a certeza que não vou abortar. Os organizadores convidam todos a dedicar 1 hora de oração presencial durante os 40 Dias pela Vida. As inscrições podem ser feitas no site 40diaspelavida.org. Além dos testemunhos, há oportunidade de ajuda efetiva. Não só recebemos relatos de quem desistiu, como temos a imensa graça de poder ver as fotografias desses bebés, de acompanhar estas mães, de poder pegar nesses bebés ao colo, que é assim mesmo das maiores alegrias, podermos conversar com estas mães, já temos crianças já com 10, 11, 12 anos e que ainda continuamos a saber delas, não é? Portanto, isto não é só dizer às pessoas que não abortem, portanto a ideia é dar-lhes soluções e portanto nós sempre podemos, acompanhamos as mulheres até ao fim. Muito bem, então depois de uma oração tão bonita, de assistirmos como foi a Caminhada pela Vida de 2025, já estamos aqui na nossa sala de estar com o Miguel. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E a gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória nessa defesa da vida, mas para começar, quando surgiu a Caminhada pela Vida, de que forma este evento está ligado à Federação Portuguesa pela Vida? Ora, portanto, a Caminhada pela Vida surge em 2012, no seguimento dos referendos para o aborto, e é essencialmente a expressão de um povo que sai à rua para declarar aquilo que a grande maioria entende, que a vida é digna em todos os seus estados e que merece ser protegida, nunca descartada ou morta. Já a Federação pela Vida surge um bocadinho mais cedo, em 2002, também porque se começa a falar sobre estes assuntos e também com este intento e este propósito de defender a vida. E une em vínculo associativo as instituições e projetos da defesa pela vida e promove ações de formação, ações de divulgação e também faz a ponte com as entidades, tanto nacionais como internacionais, políticas e outras também. E, portanto, a associação da Federação com a Caminhada surge completamente naturalmente, porque realmente as duas estão para a mesma coisa, que é a defesa da vida, desde a concepção até à morte natural, em todos os seus estádios e em todas as suas condições. E da federação podem participar quaisquer pessoas de quaisquer religiões, porque essa é uma defesa humana, não é mesmo? Exatamente. Portanto, tanto na Caminhada como na Federação são movimentos que são, digamos, partidários, laicos, portanto, não estão associados a nenhum extrato da sociedade, nem social, nem religioso, nem económico. Toda a gente está aberta porque a defesa da vida é algo que abrange todos, porque a vida é igualmente valorizada, é igualmente digna para todos.
E o que te levou, pessoalmente, a aderir à caminhada pela vida, toda essa defesa? Para mim, a caminhada pela vida e a defesa da vida é essencialmente uma forma de reagir contra a indiferença. Portanto, eu acho que muitas vezes temos a tendência, como sociedade, especialmente na minha geração, de ficar indiferentes ao que se passa à nossa volta. E isso acontece muito no caso do aborto e no caso da eutanásia. É algo que às vezes temos até um bocado de medo de falar e, portanto, deixamos cair, não é nada comigo. E então, a caminhada pela vida é para mim um momento de dizer não, isto não está bem, isto tem que se mudar, tem que haver alternativas, tem que haver outras hipóteses. E, portanto, saímos à rua no passado dia 29 para dizer mesmo isto, que isto não é para continuar assim, tem mesmo que mudar. E temos que alertar toda a gente do que está a passar. E justamente, né, já aconteceu a edição deste ano, mas é sempre importante lembrar que não é um dia apenas, né, de defesa. É um dia em que todos se reúnem, fazemos aquela mobilização nas ruas, mas essa é uma temática que a gente deve insistir constantemente. Eu digo também sempre sobre isso aqui na Canção Nova, que a gente sempre tem que voltar a esse tema para realmente abrir as mentes e dar um embasamento próprio também, né? Exatamente. A defesa pela vida não se rege só naquele dia, mas é uma posição para a vida toda, porque também defendemos a vida em toda a sua extensão. E, portanto, tem que ser algo que fazemos continuamente. E depois isto também se concretiza também nas próprias ações, no próprio cuidado, na maneira como elegemos e na maneira como legislamos também, uma parte mais internacional e política, mas também, essencialmente, eu acho que é uma conversão do próprio coração a essa causa, não é? Portanto, que realmente vale a pena viver a defender a vida e, especialmente, a defender os mais frágeis. Porque aqueles que estamos a falar aqui são aqueles que não se podem defender eles próprios. Ou porque realmente ainda não nasceram, não têm voz, ou então porque estão tão fracos e tão carregados com o fardo que lhes impõem que não são capazes de se defender. E, portanto, defender a vida é realmente falar e dizer chega e basta por estas pessoas que não podem. E falando um pouco do contexto aqui na Europa, né? Tiveram avanços, retrocessos, em linhas gerais, assim, nos países. Pronto. Como está essa defesa ou ataque contra a vida? Eu acho que este tema, infelizmente, é um tema que não estagna nunca. Até acho que muito, quando falamos desta reagir com a diferença, temos que perceber que nunca pode haver uma estagnação daquilo que é o aborto ou a eutanásia, porque são vidas que estão a ser perdidas. Isto nunca é algo que se estagna, é sempre um horror a cada vida que se perde. Mas mesmo sem olhar para esta definição assim um bocadinho mais abrangente, vemos que realmente as pessoas não estão satisfeitas, ou este ataque à vida não está satisfeito com o que existe agora, que já é muito demasiado, e portanto vemos também há uns anos atrás que foi constituído na Carta Magna, como na Constituição de França, este direito inventado ao aborto. Ainda agora, recentemente, vamos a falar no alargamento dos prazos. Portanto, isto não tem fim, não é? E, portanto, realmente nós não podemos nunca deixar cair a bola, deixar cair a luta, porque realmente não há maneira de saber o fim disto. E até, mesmo em Portugal e mesmo em termos de números, nós sabemos que nos últimos anos até se tem falado numa diminuição do número de abortos, por exemplo, mas, por exemplo, em 2023 este número aumentou imenso e fizeram-se quase 18 mil abortos durante um ano só em Portugal. Portanto, estamos a falar de 18 mil vidas que desapareceram. E para termos um bocadinho de noção da dimensão, isto é 1/5 de todas as gravidez. Portanto, 1 em cada 5 crianças não teve o direito a nascer. É isto que estamos a falar. Portanto, sim, isto é uma coisa que há de sempre crescer e há de sempre ser uma problemática. Sim, e também, não sei se o Miguel também tem melhores informações do que eu, porque eu ouvi uma entrevista outro dia de um jurista que na Inglaterra eles querem penalizar pessoas que rezam em silêncio diante de clínica de aborto. Eu fiquei assim chocada, porque está uma atitude de silêncio. Exatamente. E a pessoa não poder ter a liberdade de estar diante de uma clínica de aborto para rezar. Exatamente, e isto também advém assim um grande problema que existe neste tópico, é que é tomado de uma forma tal que qualquer debate, mesmo tentando ser pacífico, mesmo tentando sendo uma forma tão bonita e tão silenciosa como é uma oração em silêncio, que realmente só interessa à pessoa que está a fazer e depois também, claro, a Deus, mas
sinceramente, aquela pessoa é vista como um ataque de tal forma que tem que ser penalizada. Então, estamos aqui também a ver um ataque sucessivo à própria liberdade de expressão, à própria liberdade religiosa e tudo isso, tudo com a base de que estamos para que não se saiba ou para que seja difícil defender a vida. E sim, isto não acontece só em Inglaterra, também em outros países têm vindo a tomar não ações tão graves ou quase chegar aos tribunais, mas nesse caminho de proibição de estar perto das clínicas de aborto, por exemplo, onde há zonas onde ninguém pode estar, portanto não se pode... E é interessante que isto aqui é uma coisa que nunca aconteceu quando falávamos, por exemplo, da pena de morte, que sempre na pena de morte continua a haver nos sítios onde ela ainda existe, continua a haver grupos que se manifestam diferente, e normalmente em oração também, mas aí nunca aconteceu este tipo de situações. Portanto, realmente há aqui alguma coisa, há algo que não se quer que saiba, há algo que não se quer que fale, há alguma tentativa de que não se chegue àquelas pessoas. Com certeza. E também é uma defesa, por isso que a gente está aqui à luz da fé, mas à luz também da ciência. Então, enquanto biólogo, como isso te dá um embasamento para defender a vida, para explicar, para que as pessoas não achem que é só um discurso religioso. Não, é um discurso também científico, da defesa da vida, de que ela existe desde o momento da sua concepção. Então, eu tirei realmente o curso de Biologia, depois tirei o mestrado também, e tive a sorte, a grande graça de ter estudado muito sobre estes assuntos, até porque as escolhas que fiz em termos de cadeiras, em termos de matérias que estudava, iam muito para esta linha. E aquilo que eu posso dizer é que me permitiu, não provavelmente alterar a minha opinião, porque a minha opinião já vinha mais ou menos formada, portanto, mantinha a defesa da vida desde o início, mas perceber tecnicamente os grandes erros que se ouve falar, especialmente na argumentação a favor do aborto, quando se diz que é de forro científico, a ciência diz isto. E normalmente a ciência não diz nada disso, porque o que a ciência diz, e eu como biólogo posso aqui afirmar, e qualquer pessoa que tenha tido formação dirá a mesma coisa, pelo menos se for honesta à sua própria visão daquilo que aprendeu, é que a unidade básica da vida é a célula. É esta a definição que nós temos. Se um ser tem uma célula e funciona, então é um ser vivo. Pronto. E existem seres vivos, desde unicelulares, como são as leveduras, as bactérias, até multicelulares, como somos nós ou as plantas. E depois, mais do que isto, não é? Aquela célula, a fusão do espermatozoide, do gâmete, do zigoto, a fusão dos gâmetes, transforma aquela célula numa célula humana. Portanto, tem o DNA, portanto, tem o genoma humano, que é aquilo que nos identifica com a nossa espécie, de sermos humanos. E uma coisa extremamente bonita, que eu acho também que foi uma coisa que a ciência me permitiu saber e permitiu olhar, foi a beleza de todo o processo. Não é? Portanto, a própria delicadeza dos processos hormonais, a própria beleza do processo de desenvolvimento genético, tudo isso me fez olhar para tudo com uma maior fascinação pelo verdadeiro milagre que é, pela verdadeira preciosidade que aquilo é. Mas voltando aqui a falar um bocadinho sobre a ciência e sobre a formação, portanto, aquela célula, aquele zigoto, portanto, desde o primeiro dia, desde a concepção, é realmente diferente dos pais. E o que é ainda mais bonito é que não é simplesmente uma fusão do pai e da mãe, mas é algo diferente, porque os próprios processos de formação dos gâmetes e o próprio processo de fusão faz com que haja alterações ao próprio genoma que tornam aquele ser novo que surgiu completamente distinto do pai e da mãe e que, por mais vezes que aconteça, portanto, por mais filhos que aquele casal tenha, nunca será igual. É realmente e estatisticamente impossível voltar a acontecer. Portanto, aquele ser é mesmo único e irrepetível. E depois também podemos pegar aqui na ação do desenvolvimento, não é? Porque aquele é um ser que está em desenvolvimento e muitas vezes usa-se isso como uma desculpa ou como uma razão para realmente lhe tirar a dignidade. Mas a verdade é que nós nascemos ainda por desenvolver, não é? Um bebê nasce sem ter os ossos completamente ossificados e conhecemos que uma pessoa não nasce a ser capaz de se reproduzir. Portanto, há um desenvolvimento que acontece ao longo da vida, especialmente nos primeiros 25 anos de vida. Portanto, dizer que aquele ser está em desenvolvimento e, portanto, não tem dignidade, é a mesma coisa que dizer que aquele bebê ainda não é um ser humano completo, porque nem todos os sistemas estão formados, portanto, também não tem dignidade. Isto não tem qualquer tipo de sentido. Portanto, aquele ser é realmente e potencialmente uma nova vida perfeitamente capaz de se desenvolver num adulto e viver uma vida completa. E assim eu não compreendo como os defensores de aborto, né? Se eles estão hoje constituídos como pessoas,
veio, como o Miguel acabou de falar, todo um desenvolvimento. Ou eles já surgiram assim do nada prontos. Não, veio justamente dessa unidade básica da célula, a formação ali do espermatozoide com o óvulo, o zigoto, e aí você vai saber falar melhor do que eu. Né? Então, não, isso que sempre me faz confusão, gente. Aquele ser ali que está a defender o aborto nasceu assim do nada, surgiu do nada? Não. Teve um desenvolvimento todo lá atrás. Exatamente. Portanto, muitas vezes eu acho que, especialmente na comunicação de quem é a favor do aborto ou quem é apologista do aborto, tende-se muito a tentar ignorar, pura e simplesmente, esta faceta de que é. Porque realmente nós não... E depois inventa-se alguns deadlines ou alguns obstáculos, quase como se fosse daí que se retira a dignidade da vida deste momento. A partir deste momento é uma vida. Mas não existe nenhum momento, a não ser o da concepção, onde nós podemos dizer realmente mudou algo de tal forma brutal que podemos fazer uma diferença entre o segundo antes e o segundo depois. Em mais nenhum processo, nem mesmo no próprio ato de nascer, há uma mudança tão radical na essência daquele ser. E, portanto, realmente, a única forma plausível, o único timeline possível que nós podemos dar para realmente o nascimento de uma nova vida é a concepção. Isso. E falando dessa defesa da vida, desde a concepção até a morte natural, e aí entram as questões também de eutanásia e essa cultura de morte que nós temos muitas vezes difundida nas redes sociais, nos meios de comunicação, mas então devemos falar muito mais da cultura do cuidado, né? E até também com a sua experiência em lares, centros de cuidados continuados, assim, te ajudou nessa perspectiva da cultura do cuidado. Exatamente. Portanto, eu acho que a cultura do cuidado, em oposição à cultura da morte, que são duas formas de ver os outros, mais que outra coisa qualquer, aposta numa vertente que eu diria que é a verdadeira solidariedade, a verdadeira comunidade, que é olhar para as pessoas no seu inteiro, portanto, não só fisicamente, mas psicologicamente, no meio em que estão inseridos, na família, onde nasceram, os seus desejos, as suas oportunidades, as suas dificuldades, olhar para a pessoa como um todo e depois agir conforme as necessidades da pessoa. E é um bocado, curar aquilo que pode ser curado, facilitar o que pode ser facilitado, resolver o que pode ser resolvido e, quando não pode, então aí apoiar, consolar e ajudar psicologicamente, financeiramente, materialmente aquela pessoa e as pessoas que a envolvem, então a saber lidar com aquela situação e a viver naquela dificuldade. Porque, ao contrário, a cultura da morte, assim um bocadinho ao contrário, o que faz é descarta. Quando há uma dificuldade que nós não conseguimos superar, então, para não nos magoarmos a nós próprios, que é uma posição extremamente egoísta, então descartamos. E começamos por descartar para longe, para não vermos, até que realmente descartamos para matar. E é o que se tem vindo a falar com a eutanásia. A eutanásia é simplesmente um descarte de alguém para não termos que vê-la sofrer. E depois é muito engraçado às vezes, e reparamos aqui num grande erro também que se fala muito na eutanásia, é dizer que a eutanásia tira a dor. Mas a eutanásia não tira a dor. Tirou foi a pessoa. A pessoa desapareceu. Nós não tirámos a dor da pessoa. Matámos a pessoa, portanto, sem pessoa também não há dor. Portanto, aqui acho que evidencia-se muito bem que é a cultura da morte, que é destruir a pessoa, destruir o problema para não nos magoar, para não ficarmos, muitas vezes, até quase sensibilizados pela nossa própria mortalidade. Não, toda vez, né, de alguém defender o aborto, a eutanásia, eu venho com um argumento também de pensar, olha, se for assim, a gente então vai ter que justificar o nazismo, porque tinha aquele padrão, isso até quando tem o argumento, o aborto porque vai nascer com má formação, porque tem probabilidade de não existir. E então, as pessoas ditas perfeitas é que podem viver, né? Exatamente, ou seja, e mesmo falando nesse grande horror que foi do último século, é preciso nós lembrarmos que foi por aqui que começou. Portanto, em 1934 começou-se por aprovar na Alemanha o aborto e a eutanásia das crianças e dos bebés por nascer com deficiências ou os ditos anormais. Em 1935 já se tinha passado para doentes incuráveis e para pessoas que estavam nos asilos. E depois, realmente, a seguir, passou para outras pessoas ditas
incapazes ou não tão dignas como as outras. E foi o grande genocídio que nós vimos. E é importante, eu acho, nós lembrarmos que esta foi a origem. E também é importante percebermos que, a seguir à Segunda Guerra Mundial e aos grandes avanços que fez na defesa da vida do ser humano, durante muitos anos nem sequer se ouvia falar sobre este assunto, porque as pessoas estavam realmente consciencializadas daquilo que era realmente. Foi só quando nos começámos a esquecer do que é a realidade do aborto ou da eutanásia é que se começou a falar outra vez sobre este assunto. Olha, não sabia desses dados da década de 30, começando na Alemanha. Olha, bem interessante sempre a gente se aprofundar e ter os argumentos. Bom, também o Miguel teve participação de missões Portugal com Vidas. O que seria isso, né, e o impacto que a pandemia, né, da Covid-19 teve nas instituições de apoio a idosos? Portanto, o Portugal com Vidas foi algo que surgiu na pandemia, porque a pandemia foi uma altura extremamente singular. Acho que todos nós sabemos que foi um momento quase um bocado esquisito que se passou. No entanto, na altura, as diretrizes e as regras que foram feitas, com a melhor das intenções, porque na altura realmente não sabíamos e ficámos todos assim um bocado em pânico, mas o que aconteceu foi que levou ou revelou uma intensa falha na maneira como nós lidamos com os mais velhos e com os doentes. E, portanto, o que aconteceu foi que as residências de idosos, portanto, os lares e os centros de cuidados continuados viram-se de repente sem funcionários, sem enfermeiros, sem voluntários, porque simplesmente não podiam ir, eram as regras. E o Portugal com Vidas surgiu a partir de um apelo de um lar e de um centro de cuidados continuados no norte de Portugal, cerca ali perto de Vila Real, surgiu de forma a tentar dar apoio ou intervir nessas situações. E pronto, e nós fomos um grupo, fomos muitos, ao longo de um ano fizemos muitas missões, e nós não éramos formados em saúde. Atenção, nós não íamos fazer, tínhamos enfermeiros connosco, também que se voluntariaram para o trabalho, mas o que nós íamos fazer, e era isso que foi também que me abriu se calhar mais os olhos para esta cultura do cuidado, foi porque nós fomos fazer foi dar dignidade àquelas pessoas, dizer-lhes que elas não estavam esquecidas, não estavam descartadas, que não tinham sido abandonadas ali, porque era isso que elas estavam a sentir. E há uma coisa que eu me apercebi, tanto no Convida, depois em outras ações que fui fazendo, especialmente nos lares de idosos e nos centros de cuidados continuados, foi que o apelo das dores dos mais velhos e dos doentes é muito mais pela solidão, é muito mais pela dor psicológica, pela infelicidade que sentem, pelo abandono que sentem, do que pelas dores físicas. E muito também que a própria percepção que eles têm de fardos, que eles sentem-se muitos deles que são fardos para a sociedade, é muito, muito mais prejudicial para eles do que propriamente uma ideia, um individualismo ou uma capacidade que está ferida por já não serem capazes de se vestir sozinhos. Isso aí é profundamente secundário. Aquilo que verdadeiramente os magoa é sentirem-se sozinhos, sentirem-se abandonados e sentirem-se fardos. Isso, vamos falar mais sobre isso já. Então, porque o Miguel traz a bagagem da ciência, da experiência, né, com essas pessoas idosas, abandonadas ou pessoas enfermas, também a experiência familiar de vir de uma família numerosa, né? Mas isso que ele vai contar daqui a pouco no segundo bloco do nosso programa Manhã Viva de hoje. Enquanto isso, vamos refletir e, com o coração aberto, sempre defender a vida. Estamos de volta à segunda parte do programa Manhã Viva e quem já está conosco sabe que conosco está no dia de hoje o Miguel Lencastre, que é biólogo, também um entusiasta de defesa pela vida, participa de inúmeros movimentos, de diversas ações. E ele traz a bagagem da ciência, como eu falei, mas também a experiência pessoal em lares e instituições e também da sua família, né? Então, se poderia também compartilhar um pouco da sua experiência pessoal de uma família em que todos ali, seja do seu núcleo familiar, os outros parentes sempre se integraram e isso foi gerando também em você, acredito, esse valor pela vida e esse diálogo entre as gerações. Exatamente. Eu acho que aquilo que nos falta e que nos tem vindo a acontecer nos últimos anos na sociedade em geral é termos perdido o conceito de família. Que tem sido muito sobrevalorizado, muito degrenido e esquecemos que realmente é a base de toda a sociedade. E eu tive a graça de sentir isso realmente porque vivi numa família
estruturada e que se ama profundamente, mas também viver numa família, num contexto familiar, onde sempre tive a grande proximidade de todos os meus parentes, tanto no núcleo próximo, mas também os meus primos, os meus tios, os meus avós, sempre vivemos muito uns com os outros. Eu acho que aquilo que se aprende, mais que se aprende numa família, é de que realmente não vivemos sozinhos. Que as nossas vidas estão inseridas na comunidade onde nós estamos próprios inseridos. E eu acho que há uma grande aprendizagem que se tem nas famílias que é preciso passar para a comunidade em geral, que já se teve, mas se esqueceu, é de realmente que as coisas se superam e se vivem em comunidade. Portanto, ninguém nasce sozinho, ninguém morre sozinho, mas também as dificuldades numa família serão sofridas um bocadinho por todas e as tristezas são mitigadas pelo apoio uns dos outros e, do mesmo modo, também as felicidades e as celebrações são celebradas e são vividas por toda a gente e isso só traz mais emoção e mais capacidade para nos alegrarmos quando é preciso e também nos ajudarmos aos outros quando realmente estamos piores. Eu acho que é isso que falta muito. Sabe, é esta ideia de interajuda, esta ideia de, em cada momento da nossa vida, seja ela no início, na infância, na maioria da vida, ou depois mais tarde, no seu final, necessita do apoio dos outros. Necessitamos de estar juntos. E, portanto, quando nós nos esquecemos disso, que eu acho que temos vindo a acontecer, é normal que tentemos, então, arrastar para canto, compartimentalizar a vida para que não se toquem as gerações, que é para não nos chocarmos uns aos outros, desvalorizar aquilo que nos dizem as gerações que vieram mais atrás de nós, os mais velhos, que acontece imenso, e não tomar a posição deles e a forma deles e a vivência deles como profundo agente transformador para as nossas próprias vidas. E, portanto, eu acho que realmente é essa a grande aprendizagem que eu tenho da minha vida familiar, é esta ideia de que não estamos sozinhos, que a nossa vida não se vive sozinha e que, portanto, se é assim na família, também tem que ser assim na sociedade. Isso, então muitas coisas partem da família, né? É uma lição de família. Defender a vida é uma lição de família, porque é ali na base familiar que se tem essa cultura do cuidado para se alargar por toda a sociedade, por todos os níveis, e é isso também que a Caminhada pela Vida busca mostrar, defender a cada ano. Como já dissemos, aconteceu a caminhada em 12 cidades pelo país no passado dia 29 de março, mas estamos aqui porque essa discussão, essa conscientização deve continuar sempre. E a respeito da Caminhada pela Vida, que frutos ou testemunhos que já colheu desse movimento? Eu acho que eu fui recebendo muitos frutos das pessoas que trabalham com crianças com deficiência e a grande maravilha que é saber o cuidado que estas pessoas têm e a alegria que têm a fazer aquilo que fazem e a beleza que é estas vidas. Mas eu acho que, se calhar, que destacava um testemunho que é assim um bocadinho mais silencioso, que é o testemunho de quem realmente prepara estas ações, quem prepara a caminhada, que, apesar de não ser um testemunho que talvez nos traga as lágrimas aos olhos, é um testemunho muito potente sobre aquilo que falávamos mesmo no início, de que a caminhada não é só aquele dia. Realmente estas pessoas que trabalham incansavelmente para todos os anos termos estas atividades, para todos os anos e ao longo do ano termos formações, termos capacidades de aprender, capacidades de debater, realmente muitas vezes é muito difícil. Realmente é no meio das vidas que também às vezes elas têm as suas complicações, têm as suas dificuldades, é também às vezes no meio da azáfama de tudo que é a nossa vida profissional e a nossa vida familiar, e muitas vezes parece um bocadinho desapontante, porque às vezes nós damos tanto de nós estas ações e esforçamos-nos tanto e depois às vezes parece que nada acontece, não é? E que, portanto, continua, não se mudou a lei, não se mudou as coisas, parece que estamos a bater contra a parede, mas a perseverança destas pessoas, o não desistir, é para mim um maior exemplo também para que eu possa fazer o mesmo, não desistir, mesmo quando parece que é inútil, não é, porque estava a falar uma influencer que tivemos uma ação de formação há umas semanas atrás e ela estava a falar, ela era espanhola, estava a fazer a defesa da vida em Espanha e ela disse uma coisa que era extremamente bonita, que é basta uma vida ter sido salva para ter tudo valido a pena. Isto realmente é verdade, porque o valor é tão grande que não há nada que possa bater esta verdade. Também acho importante a gente traçar, o Miguel melhor dizendo, traçar um panorama também atual de debates no parlamento sobre o alargamento do prazo legal, como está isso, porque já tem a lei, vira e mexe, querem retomar.
E também fazendo um ponto aqui, porque também o Miguel esteve na Holanda, que foi o primeiro país na Europa a legalizar o aborto. Então, assim, né, para dizer também que uma lei, sendo redundante, pode ser legal, mas pode não ser moral e nem ética. Exatamente. Pronto, agora com a situação política em que vivemos aqui em Portugal, o debate tem que, e deve, e esperemos que venha, fundamento à baila outra vez, quando estamos aqui a fazer as legislativas outra vez. Falámos, houve várias propostas para o alargamento dos prazos do aborto. Para já ainda nada aconteceu, mas também por causa das crises políticas que temos vindo a sofrer. Mas não quer dizer que tenha ficado arrumado, não. Vai voltar a acontecer e vai voltar à carga. Infelizmente, como da última vez, esperemos que os partidos e os representantes políticos sejam mais transparentes quanto à sua posição e quanto às suas ideias perante estes temas, especialmente a eutanásia, para da última vez não acontecer, como aconteceu, aparecerem os projetos de leis para a eutanásia sem sequer estarem previstos nos cadernos políticos durante as eleições. Portanto, esperamos que aqui em Portugal, agora neste debate político, que estas manifestações que fizemos e esta defesa da vida de todos abra os olhos que isto é um tema que interessa e que vale a pena ser falado em contexto político. Já a Holanda é o exemplo máximo de como as leis derrapam e de como algo tão importante como isto pode rapidamente cair no esquecimento e na indiferença. Isto não quer dizer que não se faça, faz-se muito. Mas o que acontece é que as pessoas, devido à sua inatividade, ou devido muitas vezes até para se conseguirem proteger do horror, meio que ficam atordoídas perante aquilo. Não se ouve, não se fala, não se diz. E, portanto, as coisas acontecem, e que acontecem cada vez mais, sempre um bocadinho por... quase, não é calada da noite, mas parece que não se divulga, que não aparece em lado nenhum, não aparece nas notícias, não aparece em nada. E depois o que acontece, é que estamos a falar, é que as leis derrapam. Portanto, aquilo que começou na Holanda por ser só em raras exceções e só em casos muito específicos, passou a ser banal e comum, como é o aborto mais tardios do que cá em Portugal. Aquilo que seria impensável, como a morte de crianças ou adolescentes eutanasiadas, já acontece também. Deus. Portanto, realmente isto acontece. O que era raro passa a comum, o que era impensável passa a ser possível. E andamos nesta derrocada e nesta queda brutal daquilo que é o valor da dignidade das pessoas, que depois acaba por ser um próprio crime contra os direitos humanos. Assim, é banalizar o conceito de pessoa. Banalizar, né? É assim, vamos descartar, vamos afastar o problema. Meu Deus, é muito triste. A gente tem que continuar sempre nessa defesa. Mas também uma questão que eu fiquei curiosa quando o Miguel falou o número de abortos acontecidos em um ano. Em qual ano foi? Foi o ano passado. O ano passado. Não, quer dizer, em 2023, peço desculpa. 2023. Sim, nós fazemos... Os números vêm sempre, temos um ano de... E desses números, há também os dados de quantos abortos foram, assim, sem, entre aspas, um motivo de força maior, que foi, assim, alguma violência sexual ou má formação do feto, aqueles abortos que aconteceram simplesmente porque não se queria o bebê? Sim, temos, sim, senhora, e são 96,7%. Meu Deus! Ou seja... a grande maioria... É praticamente a totalidade, não é? Sim. Portanto, só para ter uma noção, eu não vou dizer os números, porque posso me enganar, mas, só para dizer, em caso de violação, portanto, de crime contra a dignidade da pessoa e os de risco de saúde da mãe ou do bebê, não chegam a ser 15, entre os dois juntos. Ambos são menos que 10 e aqueles que são as más formações congénitas também não chegam a uma centena. Portanto, realmente estamos a falar de que a esmagadora maioria é pura e simplesmente pela escolha da mãe. Que, atenção, é preciso também sempre referir isto, estas mulheres sofrem grandes traumas e são vítimas nisto tudo, grandes vítimas, porque lhes é apresentado o aborto como uma solução, sem lhe dar qualquer tipo de outra alternativa. Portanto, quero acreditar, e tenho a ideia de que seja verdade, que a grande maioria destas mulheres que resolveram
abdicar do seu filho, sentiam que não havia oportunidade porque não lhes foi dito que há alternativa. E também não lhes foi dito o que é realmente e o que é que lhes vai acontecer a longo prazo. Porque agora começamos a ver também, e já há instituições que fazem esse apoio importantíssimo, que é os profundos danos psicológicos no pós-aborto. E claro, né, o julgamento sempre vai caber a Deus, mas muitas dessas mulheres, como o Miguel está falando, com certeza assim, já vêm inseridas nessa sociedade, dessa cultura, né, de assimilar e, de repente, vai fazer o aborto sem essa oportunidade de esclarecer, e por isso que estamos aqui para esclarecer o máximo possível, né? Mas aquelas mulheres que optam por ter o seu bebê e muitas vezes não têm o apoio, né? Seja porque sofreu violência ou porque foi diagnosticado ali que o bebê tem má formação e tudo mais, e aí não recebem apoio de médicos da família. Então, o que se pode fazer? Há instituições também que ajudam nesse sentido? Existem sim, portanto, existem muitas instituições privadas de sociedade social, portanto IPSS, que fazem exatamente este tipo de apoio ao longo de todo o espectro que podemos pensar. Portanto, ajuda na gravidez, ajuda financeira, material, psicológica, ajuda espiritual também, ajuda no pós-gravidez, portanto no início, quando o bebê já nasceu, primeiros anos, durante a vida toda, ajuda nas crianças com deficiências. Tudo isto existe, mas é tudo instituições privadas de sociedade social. Mas eles fazem um trabalho extraordinário. Posso só aqui realmente dizer algumas, como a Vida Norte, o Apoio à Vida, a PPA-CDM, a Ajuda de Berço. Todas estas são algumas das instituições que fazem exatamente aquilo que estamos a fazer. Dar apoio a estas mulheres para que realmente elas possam não ter no desespero de fazer uma decisão tão errada, uma decisão que mata uma pessoa, mas também as mata um bocadinho por dentro. E pronto, e portanto existem essas instituições, algumas, ainda há bastantes, que trabalham profundamente através de donativos e de voluntários. E portanto eu acho que também, se calhar, importa também falar de que essas instituições vêm fazer aquilo que o nosso Estado não faz. Portanto, vêm tentar colmatar as profundas e grandes insuficiências no Estado Social, no caso de Portugal, mas também em muitos outros sítios, que realmente não dá qualquer tipo de alternativas, nem informação a estas mulheres. E, portanto, também há parte de nós também fazer o possível, porque a defesa da vida também é isso. Não é só dizer não a isto e não aquilo, é também ser proativo na ação. E, portanto, também cabe-nos a nós fazer aquilo que podemos para ajudar estas mulheres, seja aqueles que podem financeiramente, que realmente é uma coisa importante, materialmente, com donativos de coisas que já não usamos, produtos para bebês, todas essas coisas, mas também com voluntariado. Quem não consegue dar ou disponibilizar o seu dinheiro ou os seus materiais, também que dê o seu tempo, que se proponha a ajudar, a procurar essas instituições, a dizer, eu estou aqui, posso fazer alguma coisa. E realmente, se fizermos isso, podemos chegar a cada vez mais mulheres e dar-lhes a entender que é possível e elas são capazes de ter a criança e de realmente escolher a vida. E quem diz também as crianças, também diz depois os idosos, e se falarmos então dos cuidados paliativos, que são uma desgraça em Portugal, só para termos noção, apenas 30% das pessoas que precisam de ter cuidados paliativos é que os têm acesso a eles. Continua a ser em Portugal e na sociedade em geral, mas em Portugal em particular, um bocadinho mal vistos. As pessoas têm muito pouca noção da realidade que é os cuidados paliativos e a sua ação, que é importantíssima, e portanto realmente é preciso pensar aqui formas de apoiar mais essas instituições e promover mais este tipo de cuidados. Então, até para a gente destacar e falar dos nomes das instituições, há uma lista delas no site da Federação Portuguesa pela Vida, ou se não tivesse, se o Miguel poderia repetir essas instituições de apoio às mulheres que querem ter o seu bebê? Sim, a Federação pela Vida, portanto, faz esta associação destas instituições, e muitas delas trabalham na zona de Lisboa, na zona do Porto, mas também um pouco por todo o país. Claro que na zona de Lisboa estão mais concentradas porque também tem mais gente, mas há por todo o país e há de vários tipos. Pronto, eu posso só dizer assim algumas: a Vida Norte, o Apoio à Vida, o Coração Amarelo, a PPA-CDM, a DAV, a Em Família, os Juntos pela Vida, os Bebés de São João, a Ajuda de Berço,
isto são só algumas, eu não tenho aqui os nomes todos, mas realmente na Federação pela Vida tem este tipo de informações e existem também grupos próprios para saber encaminhar e tudo isso. E também existem instituições e projetos cujo trabalho é estar realmente de frente dos locais de aborto e junto às mulheres que planeiam abortar para lhes dizer: há estas alternativas, esta não é a única opção. Já que o Estado não faz, então fazemos-lo nós. E também para ter informações sobre o acesso aos cuidados paliativos, aquelas famílias que optam por isso, como também saber onde procurar em Portugal? Isso é mais difícil, porque pronto, os cuidados paliativos já são uns cuidados médicos, já é uma ajuda um bocadinho mais especializada, um bocadinho mais formada, e que realmente neste momento existem as ações que são ligadas aos hospitais, algumas que são privadas, mas a grande maioria das pessoas não tem acesso a elas porque não há gente para as fazer, nem existem em todo Portugal. E, portanto, nos sítios onde elas existem, normalmente as pessoas estão em lista de espera, mas neste caso, nos cuidados paliativos, já é por indicação médica, já há outro processo. E, portanto, os próprios médicos, aqueles que conseguem e que querem, também fornecem essas informações às famílias que precisam. E porque não há investimento do Estado também para tal, né? Exatamente. Portanto, a grande coisa que podemos falar é que a cultura da morte tem a grande vantagem, digamos assim, com muitas aspas, porque não é uma vantagem de ser muito mais barata, não é? Ou seja, é muito mais barato eliminar uma pessoa do que apoiá-la a todos os níveis durante uma série de meses ou até realmente uma série de anos. E realmente parece-nos um bocadinho horroroso, mas a verdade é que é mais fácil. Portanto, é normal que todo o... Normal? Não é, mas pronto, é expectável que o foco político se leve para esse caminho. Então, é uma defesa assim, a nível antropológico, de compreensão da pessoa humana, a nível da ciência, de compreender que a vida desde a concepção até a morte natural, mas também à luz da espiritualidade. Não? Então, como essa defesa também se entrelaça com a espiritualidade, até um exemplo, falando de mais um movimento, existe o movimento 40 Dias pela Vida, que no tempo da Quaresma da Igreja, e depois em algum outro momento do ano, que eu não recordo agora, em outubro, rezam diante da clínica, né, de aborto, contam com voluntários. Então, como também ter as armas da oração? Eu acho que se calhar começar por dizer que, como já referimos aqui, a defesa da vida não pertence àqueles que têm fé. É de todos, porque a vida é digna para todos. Mas eu acho que, para nós que acreditamos, para nós que somos religiosos, especialmente nós católicos, a defesa da vida tem que ter uma centralidade no nosso ser, na maneira que nós olhamos para o mundo. Porque qualquer argumento que nós possamos dar, que são bons e temos que os dar e temos que nunca nos esquecer de os comunicar, sejam eles legais, humanos, antropológicos, científicos, são completamente pálidos ou palecem completamente perante a beleza que é. Nós sabemos que cada alma é amada profundamente por Deus. E rezámos há bocado a frase do salmista, desde o ventre materno, não é? Portanto, e se nós confessamos e cremos que Deus nos ama a toda a gente e é um Deus que realmente não faz exceção de pessoas, então como é que ver a morte daqueles que ainda não nasceram e ver o desperdício ou o descarte dos que estão mais incapacitados, mais doentes, aqueles que precisariam mais da nossa ajuda, como é que isto, como religiosos, como católicos, não nos comove profundamente? E, portanto, eu acho que... E o Papa Francisco, no início do mês de março, lançou do hospital, portanto, teve a beleza de ser acho que teve assim um carinho especial, esta mensagem de força e de reforço e de apoio a este tipo de iniciativas pela vida, a dizer realmente que uma sociedade justa não se constrói eliminando quem não nasceu e aqueles que não se conseguem, que já não são mais independentes. E, portanto, eu acho que para nós católicos a oração e ter esta noção perfeita de que Deus ama toda a gente profundamente também nos dá mais alento para continuar, muitas vezes, consoante às vezes as dificuldades que aparecem na defesa da vida. E a oração é mesmo isso, é a capacidade de nos transformarmos um bocadinho e transformar também os corações. O 40 Dias pela Vida é um exemplo disso. Já há várias histórias, vários bebês que foram salvos, várias mães que foram protegidas, várias mães que foram guiadas para outra solução que não o aborto. Isso mesmo. E falando assim de educação, de formação das novas gerações que já nascem assim
sociedade impregnada de cultura de morte, como educar, como falar, né? Se surge em casa alguém mais velho que tem ainda a defesa da vida, como a gente formar as novas gerações ali no diálogo, também através das redes sociais, como podemos fazer na prática? Eu acho que a primeira coisa é, na família, é importantíssimo, e dar a entender às gerações mais novas que a vida é a base de todos os outros direitos, todas as outras garantias, todos os outros desejos e todas as outras oportunidades. Se não há vida, se a pessoa não é viva, também então não tem direito a nada. Portanto, é importante manter que o direito é a base de tudo o resto e que é completamente e totalmente valorizada na sua dignidade total, que é completa, ao longo de todo o tempo. Pronto, esta é a primeira coisa, dar a mesma atenção de que a vida é a base de tudo o resto. Não podemos defender nada, nenhum direito podemos defender se não defendemos o direito à vida. Depois também é importante falarmos, e muitas vezes acontece especialmente no caso do aborto, que ser pela vida, ou ser contra o aborto, não é ser contra a mulher, não é ser contra as mulheres. Nós não queremos que aquelas mulheres sofram, porque eu acredito, como falámos, eu acredito profundamente que aquelas mulheres estão em profundo sofrimento e vão sofrer profundamente pelaquela decisão que vão tomar, porque realmente aquilo deixa marcas psicológicas muito graves. Mas é sim cuidar da vida toda e em todos os momentos, incluindo a da mulher, não só do bebê que acabou por nascer, mas também da mulher, e também dá a entender que nunca se resolve nada eliminando parte de alguém, porque realmente uma criança, eu não sou mulher, não posso falar sobre esse assunto, mas é claro e é óbvio que um filho é parte de uma mulher também, e eliminando uma parte da mulher não se está a ajudar a mulher, mas sim a prejudicá-la profundamente. Mas acho que isso também é uma coisa que muitas vezes é associada com a causa da vida e que está errada e que tem que se falar, que muitas vezes afasta muita gente, porque achamos logo que é uma coisa fundamentalista e uma coisa que vai oprimir as mulheres, quando realmente é exatamente o oposto. O que nós queremos é o apoio incondicional a toda a gente. E depois as redes sociais, eu não sou assim muito das redes sociais, tenho que admitir, mas eu acho que aquilo que podem fazer, e a semelhança de outros grandes temas, é procurar informar. E informar verdadeiramente. Porque há coisas que a comunicação social não faz, já falamos nisso. Por exemplo, todos os anos, no início do ano, temos as notícias, as reportagens sobre os nascimentos. Ainda bem que o temos, é uma coisa bonita de se ver. Mas eu acho que também seria igualmente importante que começássemos a ter esse tipo de ação para com a realidade do aborto. Portanto, se nós realmente ouvíssemos, nasceram estes bebês, mas realmente morreram estes, fez 18 mil abortos, que eu acho que a grande maioria das pessoas não tem a noção, acho que as mentalidades também começariam a mudar. Quando se começasse a perceber a realidade que é, as pessoas começariam a ficar mais alertas perante o problema. E as redes sociais podem ter esse papel de realmente apresentar uma informação que não seja uma informação verdadeira, tanto a nível científico como a nível legislativo e como a nível dos números, especialmente às gerações mais novas, que não veem o telejornal, mas veem as redes sociais. Inclusive, esse programa depois vai para o nosso YouTube, Canção Nova Portugal, playlist Manhã Viva, que pode ser compartilhado, porque aqui trouxemos, o Miguel, sobretudo, trouxe informações valiosas à luz da fé, à luz da experiência dele pessoal, à luz da espiritualidade. Então, vale a pena a gente compartilhar esse programa ali para os mais jovens, né? Para trazer mais essa conscientização. A gente está quase, assim, é um assunto sempre que tem muito o que falar, mas o que o Miguel espera, assim, né? Todo esse movimento aqui em Portugal. Também acredito que há uma rede internacional de defesa da vida, que Portugal deve também se interligar. Então, qual o futuro, a esperança para todo esse movimento? A esperança, eu espero sempre muito. Espero que cada vez mais pessoas tomem um manto pela vida, porque não acho que o problema não seja que não haja pessoas que defendam a vida. O que eu acho é que há poucas pessoas que tenham, digamos, a coragem ou que tenham a disponibilidade para realmente dizerem sim, eu defendo, porque pensam, outras pessoas vão defender por mim. Portanto, o que eu penso e o que eu espero é que mais pessoas, cada vez mais, se unam a esta causa, se mostrem e que trabalhem e que vivam com este propósito de proteger a vida. E isto tanto a nível nacional como a nível internacional. E lá está, a cooperação internacional também é muito importante e a caminhada pela vida também é
uma experiência, um acontecimento que acontece também em outros países, não no mesmo dia, depende depois da situação de cada país. Claro que depois cada país tem que lidar com a sua própria realidade legislativa e política, portanto não vamos estar a lutar batalhas que ainda não se adequam a nós, mas que todos nós defendemos a mesma coisa. E ainda agora, e vimos agora na Caminhada pela Vida também, as bandeiras da defesa internacional pela vida, que foi criado um símbolo para a defesa internacional pela vida, para que em qualquer sítio do mundo, quando se vê aquele símbolo, quando se vê aquela bandeira, sabermos que se defende a vida. Então, Miguel, muito obrigada pela sua participação. Conte conosco nessa defesa, nessa promoção da cultura do cuidado. Agradecemos assim pelo seu entusiasmo, sua paixão e também seus conhecimentos, né, para a gente realmente instaurar essa cultura do cuidado. Então, para quem nos assistiu, esse programa, como eu já falei, vai ficar na internet para a gente divulgar, para a gente sempre estar nessa defesa pela vida. Muito obrigada por nos acompanhar. Continue nos assistindo na TV Canção Nova e até a próxima. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.